Então, nosso tema de hoje, bem importante, são as fases do trabalho de parto. E vou trazer para vocês como identificar cada uma delas e também o que fazer em cada uma delas. Então, começar do começo. O trabalho de parto, ele começa, realmente, a gente fala, estou em trabalho de parto, a partir da fase ativa do trabalho de parto. Mas antes da fase ativa, tem duas fases, que são as fases de preparação do corpo para esse momento do ativo. Essas duas fases são as fases iniciais, mas a gente não conta elas na hora de falar, nossa, fiquei tantas horas em trabalho de parto. A gente conta a partir do momento que começou a fase ativa, tá bom? Então, pessoas que falam, ah, fiquei uma semana em trabalho de parto, provavelmente elas estão contando os pródromos, tá? Então, vamos lá, os pródromos. Nesta fase, o útero começa a se preparar para o parto que se aproxima. Podem durar horas, dias ou semanas. Você pode ter algumas contrações intensas, porém sem ritmo regular. O tampão pode sair. Então, os pródromos é o corpo se preparando realmente para, né, assim, atiçando aquela fogueira, mas ainda não pegou, né? Tá começando a ativar a fogueira ali do corpo. Ele pode durar horas, dias ou semanas. Então, pode ser, por exemplo, como aconteceu com uma gestante querida que eu acompanhei. Já era a terceira gestação dela, terceiro parto, né? E foi totalmente diferente. Toda virada de lua, ela tinha contração, né? Então, a primeira virada de lua, ela estava com 39 semanas. E aí começaram as contrações, né, intensas, assim. Ela, nossa, gente, é hoje, tal, não sei o quê, né? Mas pro final do dia, assim, começou a pegar. E ela falou, ah, se preparem que eu ligo quando realmente pegar, mas eu acho que é hoje. Ah, fui dormir preparada, já pronta, acordei de manhã, nada. Eu mandei, e aí, o que aconteceu? Ela, ai, parou tudo, amanheci grávida, né? Ela falou. E aí, passou mais uma semana, na segunda virada de lua aconteceu a mesma coisa. As contrações lá, intensas, tal, ainda sem ritmo, né? Mas pegando. Aí ela falou de novo, gente, tô com contração, mas não quero, né, também fazer alarme falso de novo, né? Mas qualquer coisa eu ligo para vocês. E aí passou tudo, não aconteceu nada. Foi nascer só na outra virada de lua. Então nasceu com mais de 41 semanas, né, a bebê dela. Os pródromos são os famosos alarmes falsos. Gestantes que não se prepararam, né, que não estudaram sobre, acabam indo para a maternidade cedo por causa deles, mas ainda não está em trabalho de parto, realmente. E aí isso que acontece pode aumentar as chances de intervenções desnecessárias. Do pessoal do hospital querer colocar uma ocitocina, né, querer acelerar, estourar, romper bolsa para acelerar, né? E isso não é legal. Então, fiquem em casa, tá? As duas fases que mais leva a gestante para cesárea são os pródromos, justamente por ser esse momento de vai, não vai, né, do alarme falso, e a fase de transição, que a gente vai ver mais para frente também, tá? Então, eles podem durar horas, dias ou semanas, cada gestante é de um jeito, não faz mal para o bebê, né? Nossa, entrei em trabalho de parto, começou as contrações, depois parou tudo. Isso não vai fazer mal para o meu bebê? Não, tá? O corpo é sábio, não faz nada, nada do que ele faz vai fazer mal para o bebê. Você pode ter algumas contrações intensas, porém sem ritmo regular. Então, como são as contrações dos pródromos?
provavelmente algumas gestantes já estão tendo, né, contrações de treinamento, que são as contrações sem dor, né? Você sente a barriga dura, fica toda dura assim a barriga. Começa lá pelas 20 semanas, mais ou menos. E os pródromos são essas contrações de treinamento, só que com o útero todo. Então, é uma contração que contrai o útero todo, a barriga pode ficar até quadrada, assim. Mas ainda sem uma dor, você sente um desconforto, mas não é uma dor. Né? Você consegue até continuar conversando, mesmo durante a contração, né? Não é uma questão. Mas você percebe que tem alguma coisa diferente, né? Que tá vindo as contrações, tem alguma coisa diferente ali. E o tampão pode sair. Então, aqui nós temos algumas fotos do tampão mucoso. Pode sair com um pouquinho de sanguinho, mais vivo, um pouco de sangue mais pisado, assim, né? Um marronzinho. Pode sair branco, tá? Esse é o famoso tampão. Saiu o tampão quer dizer que eu vou entrar em trabalho de parto? Quer dizer que eu estou em trabalho de parto? Não, não quer dizer. Tá? O tampão, o corpo ele pode até sair antes, né? Teve inclusive uma gestante que eu acompanhei que saiu com 34 semanas, saiu o tampão. E ela ficou assustada, achando que ela iria entrar em trabalho de parto prematuro, mas não. Ela não estava tendo contrações, não estava tendo nenhum outro sinal. O corpo refaz, tá? Às vezes acontece na relação, né? Tem algum choque ali no colo do útero, pode soltar o tampão, mas depois o corpo refaz, tá bom? Então vamos lá. O que fazer nos pródromos? Descansar, tá? É muito importante. Não queimem largada, não vão para a maternidade antes da hora. Realmente fiquem em casa, descansem. Tome um banho relaxante, né? O banho relaxante vai ajudar bastante a você saber se realmente vai engrenar ou não, se é cansaço, ou se é por algum outro motivo que as contrações estão acontecendo, tá? Então, banho relaxante, assim, ficar mais de 20 minutos no chuveiro, com água o mais quente possível, né? O mais quente que você suportar. Se quiser colocar uma música, apagar a luz do chuveiro, do banheiro, acender uma luz do outro cômodo, tá? E fica lá, pode colocar bola de pilates também, que é bem gostoso. É o seu momento de conexão, de relaxamento, tá? E aí, se você sair do banho e as contrações estiverem parado, é porque realmente não está em trabalho de parto, tá? Essa é uma ótima dica para saber se estou em trabalho de parto ou não. Assistir algo que te faça rir. A risada também ajuda a liberar endorfina. Assim como o banho relaxante, né? Assim como a água quente, a risada também libera endorfina. A endorfina é o nosso anestésico natural. Olha só que legal, né? Então, rir, se divertir, né? Pode sair para caminhar, continuar a rotina normal, mas sempre com pausas para descanso, tá? Se alimentar bem nesse momento, porque você ainda vai estar disponível, né? Vai estar disposta para comer, então se alimente realmente. E continuar com a rotina, mas sem se cansar, né? Lembrando das pausas para os descansos, tá? Isso é bem importante. Não precisa sair correndo para a maternidade, não precisa de nada disso. E se você tiver, né, converse com a sua equipe, converse com a sua doula, que ela também vai te auxiliar nesse momento. Fase latente. Então, a fase latente é quando o colo do útero começa a afinar e dilatar aos poucos. As contrações continuam irregulares, porém mais intensas e perceptíveis. E a gestante consegue conversar e fazer outras atividades entre uma contração e outra. Então, o que é importante a gente entender? Para o bebê nascer, precisa acontecer 4 coisas, tá bom? O colo do útero, ó, dá para ver certinho aqui na primeira imagem. Ele é grosso, tá? E fechado. Então, ele é grosso assim, fechado, né? E ele é retrovertido. Ele é voltado para o ânus, normalmente, para as costas. Essa posição, e aí
muco, né? O tampão mucoso fica aqui, entre um lado e outro do colo do útero, para vedar bem essa entrada e para segurar o bebê lá dentro, tá? Durante os pródromos e a fase latente, esse colo do útero ele vai começar a amolecer, centralizar e afinar. Então, ele vai afinando. É bem comum, nossa, estou em trabalho de parto há não sei quantas horas, com contrações intensas e estou com nada de dilatação. Calma, esse colo do útero está afinando, está centralizando. Ele está trabalhando esse colo para começar a dilatar, tá bom? Então, ele vai ficar fininho assim, parecendo um papel, né? Ele fica mais ou menos assim, né? Tem essa partezinha aqui da mão, é essa partezinha assim, que ele fica bem fininho. Essa pelinha assim. E aí depois ele vai começar a dilatar. Na fase latente já começa a ter um pouco de dilatação, tá? Vai até uns 5 de dilatação, para depois começar a fase ativa. Fase latente. As contrações continuam irregulares, então, né, vem contrações assim, 5, 10, 10, 10, 15, 20, 5, 3, 2, contrações de 1 minuto, 30 segundos, 45 segundos, né, a duração da contração, 1 minuto e meio, então bem irregular, mas isso é importante para o corpo, né, fazer o que ele precisa. Mas você vai perceber que durante as contrações, você não vai mais conseguir ficar conversando. Durante a contração, você vai ter que parar, se concentrar, né, respirar fundo. E aí passou a contração, como se não tivesse acontecido nada. Você vai continuar fazendo tudo normalmente, continuar conversando, vai até lembrar o que você estava falando antes, né, da contração, tudo normal, tá? Então, aqui nessa imagem dá para a gente ver, né, o colo afinando e começando a abrir, começando a dilatar. Vamos ver o que fazer nessa fase. Ah, gosto muito dessa frase também. A fase latente é comparada com a maré. Quando ela sobe, vem uma onda mais forte, mas na sequência vem ondas mais fracas, e aos poucos a maré vai subindo até chegar à fase ativa do trabalho de parto. Então, na fase latente vem ondas fortes, né, contrações bem fortes, bem intensas, e contrações mais suaves, mais fracas, tá? Então, ela vai intercalando. O que fazer? Continuar descansando, tá? Ainda não chegou o momento de ir para a maternidade. Se tiver muito intenso nesse momento, pode chamar sua doula, tá? Tomar os banhos relaxantes. Os banhos relaxantes nesse momento são ótimos, sensacionais. Usar a bola, tá? Também ajuda bastante. As massagens. Então, eu posso passar para vocês uma live que a gente fez lá no Doulas Bem Nascer, ensinando aí os maridões, né, os acompanhantes, a fazer a massagem nesse momento, tá bom? Se você tiver uma doula, provavelmente ela vai ensinar também vocês a fazerem, tá? Então, as massagens durante o trabalho de parto ajuda bastante, a respiração durante as contrações, então respirar bem fundo, não prender o ar, tá? Faz muita diferença isso. Se alimentar sempre que possível e continuar com a rotina, mas sem se cansar, novamente, tá? E dentro do possível também. Ah, não, prefiro ficar mais quieta, mais no meu canto. Então, fica, tá? Mas, assim, o trabalho de parto, né, como o próprio nome diz, é trabalho de parto, não é férias de parto, não é spa de parto, né? Não no sentido de que, nossa, vou trabalhar, vai dar um puta trabalho. Não, mas no sentido de ser um processo. Ele é um processo que precisa acontecer. E ele vai acontecendo aos poucos, justamente para ser suportável, tanto para a mãe quanto para o bebê, tá bom? Imagina, né? Movimentar osso, movimentar músculo, tendões, assim, de uma hora para outra, né? Não dá, tem que ser aos poucos mesmo. E também ele é um processo que precisa de paciência e persistência, tá?
saber o que está acontecendo com você faz muita diferença, porque te permite se entregar para esse processo. Quando a gente fica com medo, a gente acaba bloqueando, e aí acontecem as famosas as questões emocionais, né, que a gente chama, que dá algum problema, por exemplo, para de dilatar, ou as contrações param, por questões emocionais aí, tá? Próxima fase. Fase ativa. Agora sim, você está em trabalho de parto. Está em franco trabalho de parto, como a gente costuma dizer. Está começando, né? Seu bebê vai nascer. Então, o que acontece na fase ativa? O colo dilata e afina completamente. Então, ele chega a 10 de dilatação, né? Aqui nessa foto a gente consegue ver. São 10 centímetros, tá bom? Não 10 dedos, para a gente entender. Olha aqui que legal. Ele traz que nos pródromos você dilata até 4, 5 centímetros. Na verdade, aqui é a fase latente, né? Eu acho que essa legenda está errada. Na fase latente, você dilata até 4, 5 centímetros. A partir da fase ativa, né? Você dilata o resto e o expulsivo chega a 10, tá bom? Então, são contrações mais regulares e frequentes e também mais intensas. Não há dúvidas. Aqui nessa fase você já vai falar, não tenho mais dúvidas, estou em trabalho de parto. Né? Até então você estava assim, nossa, será que vai engrenar? Será que realmente vai acontecer aqui? Você sabe. As mulheres costumam fazer, né, procurar posturas mais animalizadas, às vezes de quatro apoios, né, de cócoras, rebolar mais, mexer mais o quadril, né? Posições mais verticais auxiliam bastante ao corpo dilatar, tá? Quanto mais você se mantém em movimento, menos tempo esse trabalho de parto vai durar, tá? A partir da fase ativa, lembrando, tá? Não vai querer sair, tá em pródromo, sair para correr a maratona, não. Sem queimar largada, vamos aos poucos. A partir da fase ativa, sim, procurar, né, se movimentar mais, pode dançar, pode, né, a bola ajuda bastante também a dilatar. Quietude mesmo nos intervalos, sem fala e sem conversa, né, mais introspecção. E a fase de transição, que eu já vou chegar nela. Então, vamos lá, desde o começo. O colo termina de dilatar e afinar nesse momento, né? As contrações. Os livros falam que as contrações têm que ser reguladas, né? Começar a vir de 5 em 5 minutos, depois de 3 em 3 minutos, durante 1 minuto. Mas tudo isso é a teoria. Na prática, isso pode se mudar, né? Cada mulher, cada trabalho de parto acontece de uma forma. Eu já vi mulher parir e em nenhum momento as contrações ficaram reguladas. Vinha 3, 5, 3, 5, 5, 10, né? E ela pariu, tá? Então, não é uma regra, tá? Eu gosto de falar o quê? O momento certo de ir para a maternidade é na fase ativa, né? Quando você tá com 10 contrações, não, 3 contrações em 10 minutos, são 3 contrações em 10 minutos, durando pelo menos 1 minuto, e você tem que contar isso durante 1 hora. Então, ficar 1 hora contando, né? Tá vindo 3 contrações em 10 minutos, estão durando 1 minuto, tá certinho. E aí sim você sabe que você está em trabalho de parto ativo e já está na hora de ir para a maternidade. Ou então, né, se você for ter um parto domiciliar, chamar a sua equipe de parto, que são as enfermeiras, porque a sua doula já é para estar com você antes disso, tá? Não vai deixar para chamar a doula só nesse momento, não. Tem que chamar antes, por favor. Então, é legal vocês até baixarem, né? Tem aplicativos. Se você digitar contador de contrações na Play Store, você vai achar vários, assim, né? São gratuitos, tem vários modelos, né? Pode colocar lá. Só prestar atenção que alguns aplicativos, quando começa a ter contração mais frequente, né? Vir contração com um intervalo de menos de 5 minutos entre uma e outra, ele já te manda para a maternidade, mas não é bem assim,
né? A gente precisa observar outras coisas aí, como eu falei, precisa ficar observando as contrações por pelo menos 1 hora, tá? Então, não há mais dúvidas, posturas mais animalizadas, isso ajuda bastante também no trabalho de parto. Se permitir mesmo, sentir o que o seu corpo está pedindo. O corpo, ele é muito sábio, ele vai pedir para você fazer os movimentos que são necessários para o bebê descer, né? Então, lembra lá que a gente falou na fase passada, precisa acontecer 4 coisas para o bebê nascer. O colo do útero precisa centralizar, afinar, dilatar, e o bebê precisa descer, tá? Essa é a 4ª coisa. Então, nesse momento da fase ativa, é o momento que o bebê já vai se posicionando melhor, ele também vai fazendo os movimentos necessários lá dentro para nascer, né? O bebê nasce em espiral. É muito bonito, assim, ver os bebês nascendo. Eles realmente nascem em espiral, assim. Então, ele também está se movimentando. E você ouvir o seu corpo, ouvir o que seu corpo, as posições que o seu corpo está pedindo, vai também facilitar esse movimento do bebê, tá? Tá tudo conectado ali, é uma dança, né? Esse trabalho de parto. A quietude mesmo nos intervalos. Então, lá na fase latente, né, a gente conversou que vocês iriam começar a ficar mais quietas durante a contração, mas passou a contração você consegue conversar naturalmente, né? Aqui não. Mesmo depois, quando as contrações passam, vocês vão ficar mais quietas, já vão ficar mais introspectivas, né? Querer ficar mais no escurinho, querer ficar mais sozinhas, às vezes até, tá? Então, também se permitam mesmo fazer isso. Quanto menos conversar durante o trabalho de parto, também flui melhor. Porque o que acontece, né? O trabalho de parto, ele acontece no hemisfério esquerdo do cérebro, né? Esse hemisfério. E a fala, o raciocínio, acontece no hemisfério direito. Então, toda vez que você precisa responder alguma coisa, pensar, né, raciocinar, você faz essa transição do esquerdo para o direito e depois você precisa voltar para o esquerdo para voltar para o trabalho de parto. E isso faz o trabalho de parto se postergar, né, aumentar o tempo. Então, se você conseguir mesmo ficar mais quieta, mais na sua mesmo, isso vai fazer com que o parto flua melhor, tá? Deixa eu só confirmar uma coisa. A hora em que a mulher entra em trabalho de parto, não há mais dúvida. Todas as mulheres vão perceber. Existe uma diferença muito grande entre a fase latente e a fase ativa. Na fase ativa, a mulher se concentra só no trabalho de parto. Ela começa quando a mulher já tem dilatação entre 5 e 7 centímetros, o colo fino e contrações regulares a cada 3 minutos, mais ou menos. Tá? Para vocês terem uma ideia. Fase ativa, o que fazer? Desconectar do mundo externo, isso é muito importante. E acompanhantes, né, quem estiver com você no parto também, desconectar. Não ficar conversando, não ficar preocupada com o externo, né? Ah, será que colocou comida para o cachorro? Será que meu filho mais velho está bem? Será que ele lembrou de pegar meu chinelo, lembrou de pegar a mala? Não, sabe? Se conecta só em você, o externo, deixa que o acompanhante, a acompanhante cuide, tá? Eles que se virem lá com o externo. Você vai se conectar só com você, com o seu parto, e se concentrar em lidar com a dor, tá? Os 3 R's, respire, relaxe, rebole, tá? Isso é bem legal, bem importante. A respiração profunda auxilia muito no trabalho de parto. A vocalização também é fantástica, é como se você colocasse para fora a dor através da vocalização. E a vocalização não é não é o grito, é o ó. Você pode fazer também, né, fechar o lábio e deixar só o maxilar relaxado, fazer também, né, um tipo de vocalização que dá certo. E é legal vocês irem treinando também durante a gestação, né? Para quando no trabalho de parto tá mais fácil, não ter mais essa vergonha, já tá mais interiorizada aí. Tanto a respiração quanto a vocalização.
A entrega é muito importante, se entregar para o momento, se entregar para o processo, não resistir, né? A massagem, novamente, aqui, né? Faz muita diferença durante o trabalho de parto todo, na verdade, a massagem. A partir do latente, ativo, expulsivo, nossa, muito importante. E escutar o seu corpo, tá? O que o seu corpo está pedindo, qual é a posição necessária. Vai fazer bastante diferença aí no processo. Aqui já começa o expulsivo. Mas antes do expulsivo, tem uma fase que é muito importante, que é a outra fase que eu falei lá no começo, né, que junto com os pródromos é a segunda fase, onde a maioria das gestantes vão para cesárea, que é a fase de transição. A fase de transição é a fase mais curta de todo o parto e ela é a transição da fase ativa para o expulsivo. Então, na fase ativa, as contrações já estão de 3 em 3 minutos, durando 1 minuto. Então, a gestante tem só 2 minutos para descansar. Estão bem intensas, bem fortes. E elas pedem essa entrega. O que acontece muitas vezes, né? A gestante, ela pensa, nossa, para mim já estou no meu limite. Se aumentar mais do que isso, eu não vou dar conta. Mas as contrações, elas não aumentam, elas mudam de forma no expulsivo, tá? É bem importante vocês lembrarem disso. Resistir nessa fase, tá? E se entregar. Então, muitas vezes, quando a gestante pede, né? Ah, eu quero cesárea nesse momento da fase de transição, não é que ela realmente quer cesárea. O que ela quer é o apoio, saber que tem alguém por ela lá, para ela poder se entregar e realmente, sim, se desconectar total do mundo, né? Então, é importante ter pessoas de confiança nesse momento, para que você tenha mesmo essa segurança mesmo de se entregar, de deixar ir, né? Se soltar. Essa é uma das coisas que pode acontecer na fase de transição. Vocês estão vendo ainda os slides? Ali apareceu uma... Tá? Então, tá. Só uma mensagem aqui, não sei. Então, uma das coisas que pode acontecer na fase de transição é essa, da hora da covardia, né, como é popularmente chamada. Eu não gosto desse nome porque eu não acho que é um momento de covardia, pelo contrário, é um momento de muita coragem, né, de realmente se entregar para esse nascimento, para permitir o bebê nascer e participar, né, dessa dinâmica do nascimento. E a outra coisa que pode acontecer também nessa fase são as contrações pararem. Então, se foi um trabalho de parto mais exaustivo, ou essa gestante por ansiedade, né, teve um pródromo mais longo, não conseguiu descansar muito, não conseguiu se alimentar direito. Se ela chegou na fase, vai estar chegando no expulsivo muito exausta, é bem possível que o corpo pare. Então, a fase de transição antes do expulsivo, as contrações parem, dê uma trégua mesmo, né? Vão se distanciando uma da outra, espaçando. Isso é para a gestante poder descansar, tá? Se a gente for pensar na questão instintiva mesmo, na natureza, né? Como acontece? A grande maioria dos mamíferos, eles dão à luz, né? Tem o parto sozinhas, né? As fêmeas. E elas têm que o quê? Pegar o bebê, elas mesmas pegam o bebê, esse filhote que está nascendo, e precisa correr dali, porque o sangue do parto atrai os predadores. Se ela não tem energia suficiente para fazer isso, ela e o bebê ficam em risco, né, de serem predados mesmo. Então, se a gente for pensar na questão da natureza, é o mais correto a ser feito, né? O que o corpo faz realmente para a mulher, para a mãe poder descansar, para depois ir para o expulsivo, tá? Se você estiver no hospital e isso acontecer, você pode solicitar para colocar ocitocina, né? Pode falar, ah, não quero descansar, eu quero mesmo que aqui o trabalho de parto volte, engrene e o bebê nasça, tá? A escolha é sua, descansar ou não, tá bom? Pode ser um pedido, uma necessidade real de ocitocina ali, né? Para finalizar o parto. Eu já vi as duas coisas acontecendo no parto.
Mas o que eu mais vejo é a hora da covardia, tá? Esse momento mesmo de pedir cesárea, eu vou morrer, chama mãe, pai, tia, avô, né? Chama todo mundo. E esse momento mesmo de entrega, tá bom? Então, vamos para o expulsivo agora. Já passamos pela fase de transição. O expulsivo é a descida do bebê e passagem pelo canal vaginal. É uma fase em que as mulheres costumam estar mais atentas, né? Já não estão mais tão introspectivas, já estão mais ligadas assim no externo. Tem o puxo involuntário, nessa vontade de fazer força, e as contrações intensas. Então, vamos retomar novamente, né? Para o bebê nascer, precisa acontecer 4 coisas. O colo precisa centralizar, afinar, dilatar, e o bebê precisa descer. O expulsivo só começa quando o bebê já está baixo o suficiente para a mulher começar a ter os puxos involuntários, que é a vontade de fazer força natural, que o corpo pede para ela fazer força. Se isso não está acontecendo, a mulher pode estar com 10 de dilatação, mas se ela não tiver com puxo involuntário, ainda não está no expulsivo, tá? Ainda é fase ativa ou fase de transição, tá bom? E aí talvez precise de alguns exercícios ali para facilitar o bebê a descer, tá? Então, no expulsivo já aconteceu essas 4 coisas, o bebê já está baixinho, já começaram os puxos involuntários. Não existe essa de, você não está sabendo fazer a força correta, a força de cocô, não sei o quê. Não existe isso, tá? Como eu falei, o corpo pede para você fazer força, é uma vontade de fazer força involuntária, é só você seguir o que o seu corpo está pedindo, tá? Fazer força fora da contração, fazer mais força do que o necessário, tudo isso aumenta as chances de laceração, tá bom? Então, sinta o seu corpo, sinta o que ele está pedindo, procure posturas mais verticalizadas, né? Ao contrário dessa imagem que a gestante está deitada, de barriga para cima, né? As posturas verticais, a gravidade ajuda o bebê a descer, ajuda o expulsivo, tá? E só rebola, sente, pode ser na banheira, né, dependendo do lugar onde você estiver, se tiver banheira lá, pode ser na banqueta, enfim, pode ser de 4 apoios, de cócoras, tem muitas posições aí que você pode assumir, né, para esse nascimento, tá bom? E as contrações intensas, então tem que ser contração mesmo de fazer o bebê sair, né, tirar o bebê de dentro do útero, não pode ser contração fraquinha não, tem que ser contração boa. E o que fazer então? A gente já falei algumas coisas, né? Mas puxos espontâneos. Então, sentir o que seu corpo está pedindo, não fazer mais força do que o necessário, não fazer força fora de contração, né? Nem que seja assim, nossa, falta tão pouquinho para ele nascer, faz mais uma forcinha que ele nasce. Se tiver fora de contração, não faz, espera, tá? Posição que sentir mais vontade. É legal também você ensaiar em casa algumas posições, né? Porque às vezes o corpo pede uma posição, mas a mente bloqueia, né? A mente fala, não, que posição é essa? Eu não vou fazer essa posição, não, posição estranha, né? Então, treine algumas posições em casa para a mente já saber quais são as possibilidades e não bloquear no momento. Respirar, não prender o ar, tá? Então, tem no expulsivo, né? Algumas intervenções possíveis são os puxos dirigidos, que é quando o profissional fala, né, nesse momento de você fazer força, faz força agora, força, força, força. E tem também a técnica de valsalva. Essa técnica, ela é utilizada e ela é bem importante quando necessária, que é quando o bebê já está demonstrando algum sinal de sofrimento. Tá? E já está perto dele nascer, mas está mostrando que, né, não está mais tão bom para ele, que ele precisa nascer mais rápido. Então, essa técnica ela é ótima.
Se você e o bebê estão bem, não tem por que fazer essa técnica. E ainda tem, sim, aqui em São Carlos, alguns profissionais que indicam, que orientam fazer dessa forma, tá? Como que é a técnica de Valsalva? Ele vai falar, né, o profissional vai falar para você. Quando você sentir a contração vindo, você vai esperar, você vai puxar fundo o ar, bem fundo o ar, esperar a contração ficar bem forte, vai prender o ar, colocar o queixo no peito e empurrar a força de cocô, empurrar lá embaixo. Essa técnica, né, faz com que o bebê nasça mais rápido, mas também aumenta a chance de laceração, tá? Então, o que é realmente indicado, na grande maioria das vezes em que o bebê tá bem, a mãe tá bem, tá tudo certo. Continuar respirando fundo, pode vocalizar, né? E sentindo o seu corpo. Sentir o que o seu corpo está pedindo. É normal e é importante o bebê demorar um pouco mais para nascer. Né? Acontece o que os profissionais chamam de galgar, né? O bebê está galgando, que é o quê? Né? Aqui está o períneo, e aí o bebê começa a vir, vem a contração, né? A gestante faz força, começa a aparecer a cabecinha do bebê. Tá? Aí, quando passa a contração, volta a cabecinha. Aí vem a próxima contração, vai mais um pouco, aí ela volta. O que seu bebê está fazendo? Ele está massageando o seu períneo para não lacerar. Esse galgar, né, da cabecinha do bebê, desse vai e volta, faz com que o períneo lubrifique, encha de sangue e vá esticando e amolecendo aos poucos. Imagina se a cabecinha viesse com tudo já de uma vez, né? As chances de laceração seriam bem maiores. Então, isso é importante. E respirar fundo, respeitando o seu corpo, respeitando as contrações, vai também auxiliar que você não tenha laceração, tá? O bebê, ele ainda respira por você, então a respiração precisa acontecer durante a contração, né? Durante o momento de fazer força também, tá? E relaxar o períneo. Então, algumas pessoas falam, né, que a força correta é a força de cocô. Uma vez eu ouvi de uma médica que a força correta, na verdade, é a força de xixi. Qual que é a força de xixi, né? Quando a gente vai sem fazer xixi, o que a gente faz? Senta no vaso e relaxa. A gente só relaxa. E o xixi já sai. A gente precisa fazer força para ele sair. Então, aprender a relaxar o períneo é bem importante. Mais do que fortalecer. É aprender a relaxar. Tá? E como eu falei, já deixar o corpo escolher a posição. Faça algumas posições aí durante o dia a dia, um pouco antes, né, lá pelas 37, 38 semanas, para você já sentir qual é a posição que fica mais confortável para você e poder escolher depois durante o trabalho de parto. Vocês acham que acabou, mas ainda não acabou. O parto só termina após o nascimento da placenta. Então, o bebê nasceu, vem para o colo, tá tudo lindo, maravilhoso, tudo ótimo. Espera a placenta nascer para ligar para a mãe, para a sogra, né, para avisar que nasceu. Continue lá conectada com o seu parto, conectada com o seu bebê, tá? Que isso vai facilitar também para o nascimento da placenta, tá? Então, o parto só acaba após o nascimento da placenta. A placenta pode demorar algumas horas após o nascimento do bebê. A mulher ainda sente cólicas, né, um desconforto, cólicas mais suaves, não são mais aquelas contrações intensas. A maioria das equipes, até de parto domiciliar, né, elas fazem a injeção de ocitocina sintética após o nascimento do bebê, que é para evitar hemorragia, né, e essa ocitocina também auxilia no nascimento da placenta. Não pode puxar a placenta, porque se você puxa, pode ficar um pedaço dela lá dentro, e isso pode, né, causar hemorragia, febre, infecção, enfim, dar vários problemas, precisar fazer uma curetagem. Tal. Não. A placenta tem que sair sozinha aos poucos, tá?
e sair inteira. Então, alguns profissionais, eles podem segurar esticado o cordão, né, tensionado, mas não puxar, só segurar esticado para guiar essa placenta na saída, tá? Vamos ver o que fazer então, neste momento. Importante continuar conectada com o parto e com o bebê, né, como eu falei. Se possível, colocar o bebê para mamar e estimular a placenta a sair. O bebê mamar estimula o útero a contrair, a voltar para o lugar e também a placenta a sair, tá? Então, vocês vão perceber, inclusive, depois do parto, que nesse comecinho aí do pós-parto imediato, nas primeiras 3, 4 semanas, toda vez que o bebê mamar, você vai sentir cólica, vai perceber que vai sangrar mais, né? Vai sair mais sangue, tá bom? Isso é normal. O estímulo do mamilo faz com que o útero contraia, né? É um estímulo também para o útero voltar para o lugar. E como eu falei já, não puxar de forma alguma, é bem importante isso. Aí mais uma fotinha, que linda essa. O bebê e a placenta deve ter saído logo em seguida, que estão na água ainda. E hoje é isso. Agradeço muito a presença de vocês. Vou abrir para as perguntas. Deixa eu parar de compartilhar. Parar de gravar também.